para exemplificar as adversidades que a gente vive agora, né? Essa é uma delas, né? As questões aí de tecnologia, de conexão, enfim, de equipamento, de uma série de coisas, e que muitas vezes a nossa desenvoltura aí, o trabalho acaba dependendo disso, e tem sido muitas vezes uma fonte de estresse, dificuldade, né? Enfim, adversidade, né? A gente parou na parte falando sobre a possibilidade, talvez a nossa capacidade, de utilizar exemplos de situações passadas, né? Situações anteriores que tivemos também dificuldades, que tivemos um contexto de crise que a gente teve que superar e talvez usar a lembrança, usar os subterfúgios daquele episódio para passar, como o Wagner bem disse, né, atravessar esse momento, uma vez que ele não está superado ainda, né? Eu acho interessante, Wagner, Zé Maria, porque assim, a humanidade já passou por tanta coisa, né? Eu ia falando lá, né? A gente teve o Holocausto, a gente teve todas aquelas migrações no leste europeu, a gente teve as invasões. A história humana inteira é marcada por grandes e violentas crises. Inclusive, as crises anteriores eram até mais violentas do que essa, né? Para a minha geração, por exemplo, a crise mundial que a gente lembra era o 11 de setembro, e a gente conseguiu seguir adiante, mas a gente tem que buscar alguma coisa dessa história. Eu gosto de chamar assim, lições aprendidas. Quais foram as lições que a gente aprendeu com essa crise? Quais foram as lições que a gente aprendeu de saúde pública, mas também as lições que a gente aprendeu dentro da nossa casa, dentro do nosso convívio, no convívio com os nossos colegas, com o nosso grupo de trabalho, e como é que a gente leva essas lições, como você estava falando, né? Não é somente, passou, deixa para lá, mas assim, aprender com a história, aprender com as lições que as crises deixam para a gente, porque essas crises também nos fortalecem, né? De alguma forma, elas nos fortalecem. Só para fechar esse trechinho dizendo, eu gosto muito de uma parte onde o Daniel Goleman fala sobre a questão do sequestro emocional, que é quando a gente se deixa levar pela emoção tão negativa que a gente não consegue estruturar uma reação. Então, por isso que muitas pessoas perdem completamente as rédeas, perdem completamente o controle, porque assim, a busca da serenidade, do equilíbrio, não é uma linha reta, horizontal, sem nenhum. Ela é assim, é igual aquela linha do cardíaco lá, né? Ela tem subidas e descidas, e então a gente tem que procurar deixar elas mais próximas um pouco uma da outra, né? Para não entrar nesse sequestro emocional. E, enfim, quando eu estou diante de uma crise qualquer que seja, eu consegui esboçar uma reação. Se a gente tiver tempo, deve usar o tempo, né? Sempre. O tempo é amigo de todas as coisas. Então, se a gente tiver tempo, usa esse tempo, respira, oxigena o cérebro, né? Para a gente encontrar a solução, porque isso é uma coisa biológica também, um processo mental também, né? Que ajuda, né? E aí, a partir disso, é que você começa a pensar: o que é que eu vou fazer agora? Quais são as opções que eu tenho? Quem pode me ajudar nesse momento? Quem é que pode chegar para junto de mim e me dar um apoio, né? Eu posso buscar conhecimento em que outras pessoas que têm mais vivência do que eu para ela dizer, olha, o que é que você pode fazer? Né? Isso é importante também a gente buscar pessoas que têm mais experiência que a gente no enfrentamento de crises, né?